Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre médias, como aplicações da notação de índices que temos estudado. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, nós temos uma playlist contendo vários vídeos sobre notação de índices que eu convido todos vocês a visitar. Vamos começar com a média aritmética, a média mais simples, né? Mas depois vamos estudar a média ponderada, que na verdade também é uma média aritmética ponderada, né? A média geométrica e a média harmônica, sempre com o intuito de aplicar o conhecimento já estudado de notação de índices. Nós vamos estudar todas essas médias aplicando tão somente o que nós já estudamos de somatório e de produtório, que foi visto nesse vídeo e nesse outro vídeo. Primeiro, média aritmética. X barra, né, a média de uma sequência de valores x, é o somatório, a soma de todos os valores x dividido por n. Né? E essa soma, claro, vai varrer todo o espaço de valores de x. Né? Então eu tenho n valores. N pode ser qualquer valor inteiro. Considere essa sequência. Eu tenho os valores 2, 3, 5 e 2. Então esse é o x1, esse é o x2, x3 e x4. São 4 valores. Então a minha média vai ser 1 sobre 4, n é igual a 4, né? E um somatório de 1 até 4 dos valores de x, que são esses. Então, eu já mencionei que o n é igual a 4, eu tenho a soma desses valores dividido por 4. E isso resulta em que 5 mais 5, 10, 12 dividido por 4, isso é igual a 3. Então um exemplo trivial, muito simples, de uso da notação de índices, em particular do somatório para o cálculo da média aritmética. Agora a média aritmética ponderada. Né? E eu vou começar a discutir a média ponderada, né, olhando a média aritmética. Na verdade, a média aritmética é uma média ponderada, porém os pesos são iguais. Por isso, eles podem ficar de fora do somatório. Eu vou discutir isso mais em detalhe agora. Né? Essa é a forma de calcular a média aritmética ponderada. Continua sendo um somatório em I de 1 até n, da quantidade xi, só que agora ela está multiplicada por pesos, né, por um ômega i. E eu tenho que dividir essa soma pela soma dos pesos, para não mudar o valor da média, né, da média dos valores que eu estou calculando. O peso é só para ponderar, eu não posso mudar a escala dos valores que estão sendo medidos, que estão sendo calculados, né, a média. Então essa é a expressão para a média aritmética e eu vou apresentar agora a ideia do peso relativo. Esse ômega i dividido por esse termo, então pense essa soma, eu tenho, o primeiro termo seria ômega 1 vezes x1 mais ômega 2, x2 mais ômega 3 até o enésimo termo. Todos esses termos estarão divididos pelo somatório. Então agora enxergue esse peso dividido por essa quantidade, a soma dos pesos, isso é o peso relativo. É esse termo que eu estou escrevendo aqui e que vamos denotar por ômega linha. Né? Então eu posso substituir isso, claro, deixando sempre dentro aqui do somatório, e a minha média pode ser escrita, portanto, como a soma de xi multiplicado pelos pesos relativos. Eu vou dar exemplo disso adiante. Nesse sentido, quem são os pesos relativos na média aritmética? É o valor 1 sobre n. E são pesos iguais para todos os valores possíveis que estão sendo calculados. Né? Então, em sendo uma constante 1 sobre n, esse termo aqui pode sair e ficar do lado de fora do somatório, 1 sobre n e somatório de xi. Tá? Então, naturalmente, o que já é bem sabido
A média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada. Agora um exemplo de média ponderada. Considere a seguinte sequência. X tem os valores 10, 10 e 5. Pode ser, por exemplo, as notas, né, de avaliações de um determinado aluno. Então foi obtida a nota 10, 10 e 5 e vamos fazer uma média não aritmética simples, mas uma média ponderada. Acontece que os pesos são 1, 1 e 8. Por exemplo, talvez essas duas avaliações possam ter sido questionários simples, por isso eles têm peso 1, e essa terceira nota foi uma prova mais significativa que tem peso 8. Né? No total, você tem peso 10, a soma dos pesos, ou seja, esse denominador, claramente é 10. Então vamos calcular agora a média ponderada usando esses pesos. X barra vai ser, aqui eu só copiei essa expressão para cá, colocando que o número n é igual a 3. Né? Então, abrindo esse somatório, teremos ômega 1, x1, mais ômega 2, x2, mais ômega 3, x3, dividido pela soma de todos os pesos, ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3. Esses pesos totalizam 10 e no numerador nós teremos 1 vezes 10, mais 1 de novo, que é o ômega 2, vezes 10, mais 8, que é o ômega 3, vezes x3, que é 5. 8 vezes 5, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Então 60 por 10 que resulta em 6. Agora, se nós usássemos o peso relativo, eu tenho que calcular quem é esse peso relativo. Né? Então a minha expressão fica mais simples, né? Um ômega linha I vezes xi, e eu vou fazer o somatório. Vai ser ômega 1 linha, ômega 2 linha, ômega 3 linha, cada um multiplicando os valores de x. E o ômega linha, ele quem é? Vai ser esse ômega, o primeiro termo vai ser ômega 1 dividido pela soma dos pesos, que é 10. Então 1 sobre 10. O mesmo para esse outro valor e o último será 8 por 10. Dessa forma, eu vou ter, esse é o meu ômega 1 linha, 1 sobre 10, que multiplica x1, que é 10. Ou seja, isso vai me resultar em 1. A mesma coisa para esse segundo valor, mais 1. E o terceiro valor eu tenho, então, 8 décimos multiplicando 5, que vai resultar em 4. Então, 4 mais 1, que é igual a 6, da mesma forma como tinha que ser mesmo. Outro tipo de média, a geométrica. A média geométrica é o produtório dos valores de x, com o índice i indo de 1 a n, elevado à potência de 1 sobre n. Ou seja, também podemos escrever essa média aritmética como a raiz enésima, né, desse produtório. Tá? Então, considere a seguinte sequência. 2, 2, 8, 1, 1 e 2. A média geométrica desses valores, dessa sequência x, é o produto de todos esses valores elevado a 1 sobre 6. Então, né, façamos esses produtos, mas note, 8 é 2 elevado à terceira. E aqui eu tenho outro 2 e mais um 2. Ou seja, eu tenho 2 elevado à sexta, elevado a 1 sobre 6. Né? E isso resulta diretamente no valor 2. Então é mais um uso da notação de índices para o cálculo de uma média, no caso a média geométrica. E por fim, a média harmônica, quando lidamos com razões como essas, né, 1 sobre x. A média harmônica de certas quantidades x é o somatório do recíproco de x dividido por n, ou seja, é a média dos recíprocos, é a média aritmética, né, dos recíprocos, e isso elevado a menos 1. Ou seja, é o recíproco da média aritmética dos recíprocos. Né? Ou, como o recíproco vai ser o inverso dessa relação, teremos que vai ser n dividido por esse somatório, que é o somatório dos recíprocos, né, de x. Então considere uma sequência simples, 3 e 7. Né? E qual é a média harmônica desses dois
valores aqui. Então a média harmônica vai ser, eu tenho dois valores apenas, então n igual a 2, e aqui vai ser o somatório dos recíprocos, ou seja, 1/3 mais 1/7. Né? Tira aqui, resolve aqui o mínimo, vai ter 21 aqui embaixo, em cima 10, né? Então 10 por 21, inverte, vai ficar 21 vezes 2, 42 por 10, isso é 4,2, a média harmônica desses dois valores, 3 e 7. Muito bem, então com esses exemplos nós consolidamos o uso da notação de índices, no caso particular de médias, aritmética, ponderada, geométrica e harmônica.